Aqui tem 236 páginas de documentos, avaliada por uma junta de 6 médicos. Eu não tenho problema de saúde, nunca tive. Antes de eu parar no hospital ano passado, nessa mesma data, eu caminhava 8 quilômetros. Hoje eu caminho 15 quilômetros de segunda a sexta. Mas não emagrece. Não é sobre emagrecer, é sobre ter qualidade de vida. Quem tem promessa precisa ficar vivo para que elas se cumpram. Mas eu fui fazer uma coisa perigosa. E o que foi, pastor? Eu fui orar. Orar é uma coisa perigosa. Eu estava orando de madrugada, 3h30 da manhã, na minha casa. A esposa estava dormindo. E o Senhor disse: a partir de hoje, você vai orar no templo sede, das 11 à 1 da manhã, pelo tempo que eu lhe mandar. Eu falei: Senhor, levanta alguém para orar comigo. Não é que me ligou no outro dia um advogado alemão com TDAH, ele deve estar por aqui, Romão. Ele disse: pastor, Deus falou comigo que mandou o senhor orar, e mandou orar com o senhor. A gente começa quando? Hoje. 183 noites seguidas, orando aqui e ali. Ninguém sabia, ele não sabia, mas eu ia orar e Deus dizia para mim: eu vou permitir você passar pela morte. Eu tive visões com o caixão da Etecam, a bandeira, e eu morto. Eu estava nas mesas com a minha esposa, e eu amo a minha família. Para mim, o melhor lugar de culto é na mesa. Salomão é sábio demais. Ele disse: vai, come gostosamente a tua comida, goza a vida com a mulher que tu amas, porque esta é a tua porção debaixo do sol. E eu estava ali, mas Deus disse: não conte nada para ela. Dani, não tem segredos entre eu e Dani. Inclusive ela sabe todas as minhas senhas. Ela sabe quem eu sou, aonde eu estou e para onde eu vou. Mas Deus disse: não conte para ela. E eu fiquei em silêncio. Eu ia pregar em alguns lugares, e Deus levantava sempre uma irmã do círculo de oração e dizia: pastor, que culto abençoado, mas eu acabei de ter uma visão com o senhor morto. Eu falei: fica tranquilo, eu sei o que é, fique em paz. E eu fui pregar uma semana antes, lá no pastor Mário, em Atalanta, um seminário. Sexta à noite, sábado de manhã, sábado à tarde, sábado à noite, domingo de manhã, domingo de tarde, domingo à noite, debaixo de uma tenda. Faltou energia para encerrar o seminário. Deus tomou aquele alemão, vermelhou e disse: como eu tenho falado contigo em dias contados nos dedos, eu estou descendo contigo no vale da sombra e da morte, mas eu vou voltar contigo de lá, e depois eu farei isso, farei aquilo. E se tu se esquecer que foi eu, tu desce de novo e não sobe mais. Cheguei na segunda-feira, o meu organismo, a minha caixa torácica era como se fosse uma churrasqueira. Todos os meus órgãos estavam cozinhando. Mas segunda eu tenho rádio, terça eu tenho rádio, quarta eu faço rádio, quinta eu faço rádio, eu faço faculdade, eu faço pós-graduação, eu sou diretor de escola. Eu não parei, preguei lá no Bom Samaritano. Quando eu cheguei na sexta-feira, não aguentei mais. Eu estava com retenção de líquido, 5,5 litros de líquido. Eu fui levado para o hospital no dia 21, no dia 22 de manhã. Eu dei entrada na UTI. E o que foi diagnosticado, pastor? Pancreatite aguda, falência cardíaca, efizema pulmonar, água na pleura, e mais 3 outros órgãos foram afetados. No 9º dia que eu estava na UTI, a minha esposa foi me visitar. Esse é o dia, 9º dia. O meu organismo não aguentou e eu parti. Só que quando eu saí, quem está me ouvindo diz amém. Quando eu saí do meu corpo, eu não saí para o nada. Havia um anjo do Senhor ao lado da minha cama, me aguardando. Ele pegou a minha mão e disse: vamos comigo no lugar. E ele me arrancou do Marieta, e em 3 segundos eu estava aqui. Havia gente aqui chorando e orando. Eu caminhei por mais ou menos 1 hora no meio da multidão. Escutei oração de gente dizendo: Deus não leva, Deus traz de volta. Mas tinha gente orando também: prepare e leva, prepare e leva. Mas escute uma coisa: se você tem promessa e Deus disse que iria lhe usar, Ele te livra até da morte. E eu fui a muitos lugares, não contei até hoje nada do que vi.
porque não fui autorizado. Mas uma coisa eu posso dizer, que quando eu voltei para a cama, havia os médicos olhando para o meu corpo, já aquela preparação, e eu voltei gritando: Jesus está vivo, eu cheguei agora da presença dEle. Oh, que recebe sou. Lebarto com vou decair sé. Hoje é domingo, domingo de manhã, as mulheres foram preparar o corpo, mas foram recepcionadas por um anjo que lhes disse: porque buscais entre os mortos aquele que já ressuscitou. Pastor, eu não tenho o privilégio de ir em Jerusalém, o dinheiro não alcança, isso é promessa para turista. Ele não está aqui, ressuscitou. E para quem não pode ir a Jerusalém, tem promessa? Tem. Onde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estarei no meio de vós. Ele está neste lugar. Se você não pode ir a Jerusalém, isso aqui vira Jerusalém para você. Para surpresa dos médicos, eu perdi 12 quilos em 13 dias. Eu fiquei 12 dias sem comer, 12 dias sem beber. Eu tive flacidez muscular, eu levei 15 dias para reaprender a andar. Mas o mais impactante é que eles disseram: ele tem um passado como atleta, e eu joguei futebol profissional. Ele vai, se ele escapar, ele vai voltar à vida. Mas tem uma coisa que não vai escapar, é o pulmão. Mentira! 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 Aquele que faz a ferida é o mesmo que sara a ferida. Se o plano de saúde não alcança, a misericórdia alcança. Se o plano de saúde não dá no teto, o Senhor envia anjos. Você ainda está esperando Cristo voltar? Ele passeia no nosso meio, Ele passeia no nosso meio. Eu gosto de aplicar conceito teológico e traduzir em verdade simples. Eu sempre andei, eu sou egresso da filosofia, da história, da antropologia, das áreas humanas, mas eu nunca neguei a realidade do mundo espiritual. Meu pai era envolvido com o ocultismo, e eu me lembro que um dia eu estava caminhando aqui perto com um amigo meu, professor de filosofia, e ele muito debochado disse assim: pastor Silas, esses crentes mais velhos é cheio de coisa, né? Eu falei: é? Cutuca para ver. E a gente passou aqui de frente, Presbiteriana, tem uma parada de ônibus, e tinha um irmão aqui da sede, um velhinho. E o meu amigo colocou o braço para fora e falou assim: Pai do Senhor, meu irmão, o senhor está esperando o ônibus? Ele baixou a cabeça e coçou. Eu falei: lá vem a paulada. Ele disse: meu filho, eu sempre estou esperando Jesus. Se o ônibus vier primeiro, eu pego. Quando eu falei que ele falou isso, o Espírito de Deus falou no meu coração: só fala isso quem acredita nisso. 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 Se você tem dúvida de que Jesus está vivo, eu tenho uma notícia boa para você. Ele disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá. E se Ele ressuscita corpos, também ressuscita sonhos. Se ressuscita sonhos, também ressuscita ministérios. Se ressuscita ministérios, também ressuscita vocação. Deixa eu caminhar. Eu quero chegar a 2 Coríntios. Eu estou pulando. Eu sou um pregador mais extensivo. O capítulo 1 é o capítulo da confissão. Eu vou morrer, estou desesperado. O capítulo 2 é o capítulo das lágrimas. Paulo é rejeitado pela igreja. O capítulo 3 e 4 é o capítulo da rejeição aberta e declarada.
O capítulo 5 é o capítulo da esperança. Literalmente, aqui nós somos lembrados que nós trabalhamos para um Senhor fiel. Escute uma coisa, existe uma filosofia sutil tentando invadir a vida da igreja. Ela chama-se coach. É uma mistura de psicologia ericksoniana, barata, com misticismo oriental. Ele diz: acredita em você mesmo, você é o ponto fraco de Deus. Não, se você quer coach, eu tenho um coach paulino. Sabe como é que Paulo trabalha a gente e estimula a gente que quer trabalhar? Ele diz assim: sede pois firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor a vossa obra não é vã. Escute, mas qual é a razão disso? O capítulo 15 de 1 Coríntios é o capítulo da ressurreição. Paulo está dizendo: trabalhe, porque quem vai lhe recompensar já ressuscitou. Quando nós chegamos ao capítulo 6, é o capítulo das renúncias. O capítulo 7 é o capítulo da amizade no ministério. E nós precisamos de amigos no ministério. Nós precisamos de amizades verdadeiras. O capítulo 8 e 9 é o capítulo da generosidade. A igreja é pobre, é pequena, mas ela rompe com a religião da ganância e com a religião da cobiça. O capítulo 10 é o capítulo da autodefesa. Paulo está tentando defender o seu apostolado. Paulo não se confiava em experiências fora do corpo. Por uma única razão ele disse: conheço um homem, não sei se na carne ou no espírito, que foi arrebatado até o terceiro céus e viu coisas inefáveis que não são dignas de serem compartilhadas e repartidas entre os homens. De um tal assim me gloriarei eu. Quando nós chegamos ao capítulo 12, nós temos o capítulo das revelações. Quando nós chegamos ao capítulo 13, nós temos o capítulo do amor pastoral insistente. Paulo disse: e eu sei que amando-vos cada vez mais, serei menos amado, mas eu me deixarei gastar por vós. Só pensa assim, só vive assim quem é movido por convicções. Ministério não é movido por tapinhas, é Deus dizendo: eu estou contigo. Eu estou contigo, eu estou contigo. E Paulo mostra o poder e a potência desse amor quando ele diz o seguinte: o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Quem está me ouvindo diz amém. A palavra suportar aqui em grego é telhado. Paulo está dizendo: vocês são ruins e difíceis. A igreja que mais fez Paulo sofrer foi Corinto. Mas Paulo disse: assim como o telhado, eu amo e protejo vocês no verão, eu amo e protejo vocês no inverno, eu amo e protejo vocês na primavera, eu amo e protejo vocês no outono. Porque o amor que me move, que me constrange, não é um amor que brota de mim mesmo, é o amor que brota do Cristo vivo e ressuscitado. Se alguém veio aqui para adorá-lo, se alguém veio aqui para adorá-lo, se alguém veio aqui para adorá-lo, essa é a hora. O Espírito de Deus transporta Paulo para a Galácia. E Paulo escreve a sua primeira epístola. Ele disse: estou estranhando o fato de que vocês passaram tão rápido do Evangelho para a lei. E é aqui que eu começo a aplicar aquilo que vim ministrar. Infelizmente, nós temos um gosto adoecido por religião. E esse gosto, ele é muito mais determinado do que o nosso apetite pelo Evangelho da graça. A gente gosta de mística, a gente gosta de manipulação de emoções. O Evangelho não brinca conosco. Quem está me ouvindo diz amém. Eu tive o privilégio de ouvir, talvez pela última vez em inglês, pastor Dan Duke. Ele, na década de 70, no auge da União das Repúblicas Soviéticas Socialistas, o comunismo estava matando pastores e padres em toda a Europa. E ele descobriu, irmã Inês, que na Polônia os irmãos não tinham nenhuma Bíblia para ler. E ele tinha 36 Bíblias de estudo. Ele orou durante 30 dias: Deus me leva na Polônia, Deus me leva na Polônia, Deus me leva na Polônia. No 30º dia Deus disse: Dan, você quer realmente levar essas Bíblias da Polônia? Eu quero, Senhor. Eu não prometo que você volta vivo. Ele orou mais alguns dias e foi.
Porque o Senhor disse para ele que iria com ele. Quando ele chega na divisa da Áustria com a Polônia, ele é preso por uma guarnição marxista com um carro cheio de bíblias. Eu vim do ateísmo, eu vim do marxismo. O que aguardava ele era uma cova rasa e uma bala na cabeça. Dentro de uma sala pequena e apertada, com fuzis, diziam para ele: você vai morrer, você vai morrer. Quem está me ouvindo diz amém. Ele então começa a ficar possuído de medo, de medo, de medo, de medo. Eu estou pregando sobre missão, é missão, escute. Ele disse: Deus, eu tenho uma linda esposa e eu vou morrer. Deus disse: Dan, se essa é a sua preocupação, morra em paz. Eu arrumo um marido bem melhor do que você para ela. Senhor, eu tenho 2 filhos. E eu me identifiquei porque é a mesma idade dos meus, 16 e 13. E eu quero vê-los crescer. Senhor, eu quero levá-los ao altar, eu quero levá-los à universidade. Sabe o que aconteceu? Deus disse: essa é a sua preocupação, Dan? Morra em paz. Eu arrumo um pai bem melhor do que você para eles. Ele então disse que constatou pela primeira vez que estava lidando com aquilo que a igreja primitiva lidava todos os dias. Ser crente na igreja primitiva era andar com a certidão de óbito debaixo do braço. A qualquer hora os seus bens seriam confiscados e você seria levado para um lugar de crucificação. Ele então, tomado de um grande medo, disse: Deus, e agora? De repente ele começou a sentir uma gostosa e gloriosa. E quem é pentecostal já sabe de que presença eu estou falando. E aquele ambiente ficou tão cheio, e ele descobriu que o que o Senhor disse não era apenas um registro teológico, era uma verdade para a vida. Eu vou para o Pai, mas eu rogarei ao Pai, eu não vos deixarei órfãos, eu vos enviarei o Consolador, e este estará convosco até a consumação dos séculos. Ele disse que sentiu uma ousadia tremenda, ficou de pé, apontou o dedo para aqueles homens armados e disse: eu vou embora, e eu vou levar as minhas Bíblias. Não vai, você vai morrer, a cova já está aberta e a arma já está engatilhada. Não, eu vou. E eu ouvi ele pregando em inglês para mais ou menos 5.000 pessoas. Agora com 80 anos, ele tirou um caderninho do bolso. Quando ele saiu dali e voltou para os Estados Unidos, ele escreveu no seu caderninho uma coisa que define a caminhada dele com Deus. Ele escreveu: depois que a gente morre, a gente não tem mais medo de morrer. Evangelho, missão, chamado começa com morte. Se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo, à destra de Deus. Agora, quando eu olho para a minha geração, e aqui eu quero aplicar o que é que Paulo diria aos pregadores, líderes e crentes do Brasil. Ele diria: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. O que é que Paulo diria aos judaizantes do neopentecostalismo, que acha que por usar um quipá e tocar um chofar são mais espirituais? Paulo diria: é muito afeto, muita invenção, pouco texto e péssima interpretação. O que é que Paulo diria aquele que chega para as multidões e diz: lindo, lindo, lindo? Isso é cantiga de bar. Cantiga de igreja é: lindo, lindo, lindo és. Glória, glória eu te dou. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não é sobre nós, é sobre Ele. Não vivo mais eu, não vivo mais eu, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que Paulo diria a quem tem o mau hábito de dar ordem aos anjos? Paulo diria: ainda que um anjo desça do céu e vos pregue outro evangelho, seja este anátema. Sabe o que Paulo diria? Diria o que disse a Timóteo: mas tu permanece naquilo que tens aprendido e
desde a tua meninice sabes as sábias letras que te farão apto para a vida eterna. Pastor, o senhor não entendeu. Eu quero ouvir Deus falando comigo. Leia a Bíblia. Não, pastor, o senhor não entendeu. Eu quero Deus ouvir Deus audivelmente. Leia a Bíblia em voz alta. O que Paulo diria: quem manipula o sagrado? Quem manipula o sagrado é feiticeiro. Gente do Evangelho não manipula o sagrado. Gente do Evangelho trilha os princípios. E qual é? Humilhai-vos debaixo da potente mão do Senhor, e Ele ao seu tempo vos exaltará. O que Paulo diria aos neófitos? Paulo diria aqueles que nasceram agora. E eu chamei o Davi aqui de propósito. Eu coloquei o Davi aqui porque ele é lindo. Ele vai crescer, ele vai ser instruído. Mas é como se Paulo estivesse gritando: altar não é lugar para neófito, nem para menino. Se quiser dar glória, dê. Se não quiser, eu dou. Glória, glória, glória. Igreja não é conduzida por meninos. Igreja é conduzida por anjo da igreja. Anjo da igreja. O que é que Paulo diria aos pregadores mirins, auto-intitulado profetas? Paulo não diria, ele está dizendo: não é the king of the power. Pra cima de mim não. Pra cima de mim não. Pra cima de mim não. Pastor, quem tem adoração adora. Pastor, e o que é que o menino aprende em Israel? Ele aprende alguma coisa? Aprende. Quando meu filho nasceu, Thomas, no hospital em Balneário, eu levantei ele. Os médicos eram árabes, mas eu não me envergonho do Evangelho. Evangelho é poder de Deus. Eu recitei aquilo que menino recita. Menino não aprende a falar inglês falido. Menino recita: Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Echad. Não é the king of the power. Não, não. Eu sei que tu sabes as sábias letras desde a tua meninice, os quais te fazem aptos para a vida eterna. Quem veio para adorar o Deus que levanta sacerdotes? Sacerdote começa com 30 anos, profeta começa com 30 anos. Lugar de menino é na companhia dos pais. Você consegue imaginar um menino chegando para mim dizendo: eu sei essa crise conjugal que tu está passando, tu sabe de nada, vai tomar mamadeira. O problema é que a nossa cultura é a cultura que quer brilhar a todo custo e usa de todos os expedientes. Deixa eu ser nordestino aqui, eu vou usar uma linguagem lá do sertão. Quem brilha com a bunda é vagalume. E crente? E como é que crente brilha? A Bíblia diz. E a Bíblia diz que a glória de Deus estava sobre o rosto de Moisés. E o crente, ele é edificado de glória em glória, de glória em glória. Quem veio para adorá-lo, adora.
cresça, que egos sejam anulados e que neste lugar brilhe o único que venceu a morte. Eu nasci de novo, eu ressuscitei, mas eu vou morrer. Sobre o meu Salvador repousa um título intransferível. Ele é o primogênito dentre os mortos. Nasceu, morreu, ressuscitou e não morre mais. É por isso que quando ele lhe fizer promessa, pode ficar tranquilo. Ele não morre, ele não morre, ele não morre, ele não morre. Ele não morre. Eu estou terminando. Segure aí. Se você não dá glória, ele dá. E a Bíblia diz: Deus habita no meio dos louvores do seu povo. Quem veio para adorá-lo, adore. Dá lugar, dá lugar, dá lugar. Eu voltei da morte para dizer: Ele vive, Ele vive, Ele vive, Ele vive. Não é porque eu estou vivo, é porque Ele está vivo. Você pode crer no amanhã. Você pode crer no amanhã. Estou terminando. Que presença. Que presença. O nome disso aqui é Kavod. Kavod. Kadosh é quem é santo. Kadesh é quem é santo por pureza. Mas quando quem é Kadosh adora quem é Kadesh, é santificado, é melhorado. Primeiro você começa, depois você melhora. Pastor, o que é que Paulo diria aos que amam os lugares altos e só querem a sombra do Deus Todo-Poderoso? O que é que Paulo diria? É só você ler 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 3. Em 4 versos, pastor Zilmar, Paulo diz, no versículo 2 e 3: sofre comigo. No versículo de número 9, ele diz: pelo que sofro por vós. No versículo de número 10, ele disse: portanto, tudo sofro. Estou aplicando isso para você entender o que eu quero dizer agora. Quem está me ouvindo diz amém. Qual é a base de sustentação de Paulo para lidar com o sofrimento? Ele tem um psiquismo poderoso. Ele é treinado na filosofia estoica. Ele tem aquilo que os gregos chamam de ataraxia, estado de imperturbabilidade. Não, Paulo está fundado em outra coisa. E eu vou ler para você. Se você quiser dar glória, dê. Hebreus capítulo 4, versículo 15. Nós não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se de nós, mas um que em tudo, pastor Marcos, foi tentado, porém sem pecado. Portanto está apto para socorrer os que sofrem. Paulo aqui literalmente está dando uma amostra de uma geração de mestres cansados. Quem está me ouvindo diz amém. Que sempre, na maioria das vezes, preferem ouvir charlatões gritando os seus próprios desejos do que ouvir a boa palavra, autêntica palavra de Deus. Pastor, por que o senhor trouxe essa palavra tão confrontadora? Aqui eu vou repartir com você uma particularidade, e eu termino com isso e vou orar. Pastor Zilmar, no 11º dia que eu voltei da morte, eu estava na UTI. Eu estava com 13 quilos a menos. Eu tive flacidez muscular extrema. Eu levei 15 dias para reaprender a andar. Eu acordei um dia e olhei que na direção da UTI onde eu estava tinha mais ou menos uns 9 leitos. E quase todos os dias eu ouvia as sirenes tocando. Alguém morria do meu lado. E eu ouvi os médicos dizendo:
vai morrer hoje também. Você já ouviu isso? Alguém já disse isso para você? Escute uma coisa: a pandemia veio e não levou você. Porque aqui está quem maior do que a pandemia. E eu olhei, pastor Inês, e chegou uma moça loira, bonita. Ela parecia a Mary Monroe. E o quadro dela era grave, gravíssimo. Ela estava de 3 redomas de vidro. Quem quiser acreditar, acredite. Eu estava deitado na minha cama, e eu olhei e havia um ser do lado dela. Eu vi de olho aberto. O senhor estava sob efeito de remédio? Não. Estava lúcido como estou aqui. E eu vi um ser de mais ou menos 1,90 m, com um instrumento cortante. Ele estava olhando para alguma coisa parecida com um relógio. Ele estava impaciente porque ele veio buscá-la. Pastor Silas sabe de perto que é isso também. E ela saiu de dentro do corpo dela, olhou para mim e disse: me ajude, eu estou indo para o inferno hoje. E eu me agitei, me amarraram, eu estava amarrado. Eu me agitei e disse: Deus, eu tenho que fazer alguma coisa. Nem que eu me jogue dessa cama, mas eu vou ali amanhã e eu vou orar por essa moça. O diabo não vai levá-la. E aconteceu uma coisa que não era comum. Eu dormi 3 horas. Quando eu acordei, ela não estava mais lá. Escute, eu tomei 56 injeções de dipirona na veia. Eu tomei morfina 3 vezes por dia. Mas não existiu na minha vida. Eu tenho 46 anos. Um lugar onde eu senti tanto a presença de Deus em estado pleno e puro, como naquela UTI. Escute uma coisa: quem vai lá não quer voltar. Eu estou aqui porque me foi dada uma ordem: volte. E quando eu desci, o mesmo anjo que estava em frente à cama, pastor Reis, e você, mestre, Deus disse: volte e seja impiedoso com os falsos mestres e com os falsos pregadores. E eu estou aqui para dizer: se alguém vos anunciar outro evangelho, ainda que seja um anjo, é anátema. Fique com o evangelho de Cristo. E eu temo, pastor Admilton, disse Paulo, que assim como a serpente enganou Eva, o diabo vos engane. Escute, e vocês se afastem da simplicidade que há em Cristo. Esse negócio de que eu sou pregador e eu sou importante, isso é mentira. Isso aqui é sermão. Isso aqui é carta viva. Você é carta viva. Você é carta viva. Você é sermão ambulante. Fica de pé para a gente orar. Pastor, o senhor vai me chamar para frente? Tem alguma coisa para mim? Tem, pode vir. Tem. Vem para frente, eu quero orar por você. Vem. Jesus vai renovar vidas nesse lugar. Vai. Quando eu voltei daquela experiência, Raiz, eu voltei com uma tristeza profunda de morte. E eu perguntei: Jesus, por que o Senhor me permitiu ver isso? E a resposta do Espírito Santo, pastor Valdir, atormenta a minha alma até hoje. O Espírito de Deus me disse assim, pastor Carlos Bucchi, Deus disse assim para mim: sabe por que eu permiti isso? Porque isso acontece todos os dias à sua volta, e você se acostumou com a morte, mas eu não. Aos que estão debaixo de tormenta de acusação, levante a mão que eu quero declarar a palavra de Deus. Portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus.
que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Pastor, eu sou fraco, mas o amor dele é forte. Pastor, eu sou frágil, mas o amor dele é potente. Pastor, eu sou esquisito, mas o amor dele é muito mais louco do que a sua loucura. Eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. A segurança do Evangelho é: nenhuma condenação há. E a segurança dele é: nenhuma separação haverá. Vem para frente, eu quero orar por você. Vem para frente. Pastor Travasso, enquanto eu estava lá em cima, tem gente que diz que Deus usa anjo para curar. Eu não duvido, não estou duvidando disso. Mas enquanto eu estava lá em cima, o Senhor disse: onde você estiver pregando, para criança, jovem, adolescente, obreiro, convenção, e eu viajo pelo Brasil inteiro. Obrigado, meu pastor, por me respaldar. Deus disse: ore, porque eu vou curar. Pastor, o senhor está carregando algum tipo de fogo especial aí? Não, eu estou carregando uma promessa que é uma bomba atômica. Que promessa? Levante a mão para receber. E estes sinais seguirão aos que creem, e em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Me perdoe se eu estou pecando no horário, olha aqui para mim. Você só vai experimentar o poder do Evangelho se você entender. Você é pentecostal de mente e de coração. De mente e de coração. De mente e de coração. A Escritura diz assim, quem está me ouvindo aqui diz amém. Amém. A Escritura diz assim, ó: entrando com ousadia no Santo dos Santos, pelo vivo e novo caminho que vos foi aberto do rasgar da sua carne, a fim de receberdes refrigério em tempo oportuno. Pastor, do que é que Paulo está falando? Da mesma coisa. Paulo está dizendo o seguinte: no Antigo Testamento só entra quem é descendente de Levi, só entra representado. E na graça, Deus está dizendo: não mande ninguém no seu lugar. Venha você mesmo, venha você mesmo, venha você mesmo. Na lei, alguns; na graça, qualquer um. Na lei, ainda que quisesse; e na graça, é só querer. Opa, vem cantar, vem cá, meu amado. Eu já vou orar. Ei, o caminho está aberto. A minha gravata, o meu terno não pode fazer nada, mas quem pode está passeando no nosso meio. Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar, Ele está neste lugar. Já vou orar.